Então, dando início à nossa segunda aula de mostrar o C# e as ferramentas, eu vou continuar mostrando e explicando aqui as coisas que a gente vai fazendo, para depois passar o exercício que vocês vão me entregar na próxima aula, valendo aquele pontinho, que é só fazer o exercício que ganha o pontinho, é tranquilo, né? Mas eu preciso que vocês façam. E eu preciso que vocês façam mesmo, eu não gostaria que vocês copiassem do coleguinha, porque é aquela história do conhecimento que eu falei, que a gente precisa colocar os tijolinhos lá embaixo para construir, que a coisa vai apertar daqui para frente. Então façam a atividade, mesmo que doa. Viu? Você por aqui, Gabriel? Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver um projeto com mais de um formulário. Vamos adicionar aqui um formuláriozinho novo. Esse aqui vai ser o nosso formulário de principal. Lembrando que o nome do formulário a gente coloca FRM. E aquela história do arquivo que eu expliquei na primeira aula. Quando você cria um arquivo aqui, ele cria o arquivo de designer. E lá no File Explorer, ele cria o arquivo também como arquivo lá, o formulário como arquivo separado. Então, por isso que a gente tem que levar todos os arquivos quando a gente for levar o projeto. Voltando a resgatar isso. Esse aqui eu vou chamar aqui de formulário principal. E aí a gente pode configurar algumas características dele para ele se comportar como formulário principal. Eu vou colocar, por exemplo, para ele começar maximizado. Beleza? E vou mudar uma propriedade aqui chamada isMDI Container, para ele ser um container de outros formulários. Aquele MDI é de múltipla interfaces, né, permitir múltiplos formulários dentro dele, e ele vai deixar contido dentro dele os formulários. Então, por enquanto é só isso, maximizar isso. E aqui no programa, a gente tem que mudar esse cara aqui, que é o formulário que inicia o projeto. Se você não mudar aqui, ele continua iniciando aquele primeiro formulário que a gente criou, que é o aula 1 que a gente criou na aula passada. Esse static void main aqui é a primeira rotina que ele executa quando está entrando no projeto. Então ele está executando a primeira aqui, esse formulário. Está esse initialize do configuration e essa rotina aqui. Esse initialize do configuration ele também cria automático. São essas rotinas aqui, ó. A gente não precisa se preocupar com ela. Se eu quisesse iniciar outras coisas, eu poderia colocar lá dentro dessa mesma rotina, para o projeto inteiro ver o que eu estou iniciando. Tá? Então aqui eu vou mudar para quê? Eu vou mudar para o FRM principal. Lembra que eu renomeei ele para FRM principal? Ele aparece aqui como FRM principal. Agora, quando o seu projeto iniciar, ele vai iniciar naquele formulário que a gente acabou de criar, que é esse formulário principal aqui. Já iniciou maximizado, e você repara que o fundo dele é diferente, que a gente mudou aquela propriedade isMDI Container. E aí tem os componentezinhos aqui que são legais da gente aprender a usar, que é os componentezinhos de menu, né? Menu e toolbar aqui, ó. A gente pode colocar o menuzinho aqui, ó, e a gente colocar aqui os formulários para serem abertos. Então, por exemplo, aqui, vou criar o menu aulas, tá? Vou dar um nomezinho para ele de menu aulas, menu MNU aulas, e a gente tem aqui a aula 01. Se eu colocar um e-comercial antes aqui, ele vai sublinhar o 1, para você usar aquele alt e acessar. Eu posso colocar aqui o aula 02, com e-comercial 2, ele sublinhou 2. O menu também aceita tecla de atalho, que são essas shortcut keys. Eu posso colocar aqui que o alt F2 abre o primeiro form, e posso colocar aqui que o alt F3 aciona o segundo item do menu. Beleza? Se eu colocar um traço, ele cria uma divisória. E aqui eu tenho o nome do menu, que é menu aula 1, menu
aula 2, que a gente vai fazer um formulário aqui para aula 2, para a gente brincar com esse formulário. Aqui eu posso colocar um menu sair, tá? E aqui eu colocar menu sair, e no sair eu colocar o Alt F4, que é normalmente que sai, tá? Marcar aqui, ó, shortcut key, shortcut key, Alt F4, vai ser o nosso sair, beleza? Todos esses caras aqui são só visuais, eles ainda carecem da programação para funcionar, então a gente vai colocar a programação dentro deles para eles funcionarem. Então tá aqui, ó, menuzinho aparecendo, igual um programinha com menuzinho mesmo que a gente faz. Esse é o menu strip, né? A gente tem também um outro cara de menu, que é o context menu strip. Esse cara aqui, ele é o menu que aparece com o botão direito. Quando você aperta com o botão direito, ele aparece. Então esse menu fica na tela e esse outro aparece aqui. Então o context menu strip, quando você clica, ele aparece o menuzinho aqui pra gente colocar os itens, ó. Tá vendo? Então eu posso colocar aqui o aula 01, tá? O aula 02, posso colocar o traço e posso colocar o sair aqui. Depois eu vou programar esses caras. A mesma coisa, ó. Aqui, menu context, aula 01 sair, aula 01. Estou colocando o C na frente que os menus não podem ter o mesmo nome, tá? Aula 02 e menu C sair. Dei nome para eles também. Se eu clicar fora, ele some. Aqui no formulário, quando você inclui esse cara aqui, ó, eu posso chamar aqui de menu context principal. Quando eu clico aqui, ó, ele vai aparecer lá o context menu, que eu tenho que colocar que esse cara aqui vai ter um context menu para aparecer no formulário, porque senão ele não aparece. Executei o formulário, cliquei com o botão direito, ele não apareceu, tá vendo? Então eu tenho que marcar o objeto em que eu quero que esse menu apareça quando eu clicar com o botão direito. Eu posso ter vários e aparecer menus em locais diferentes, para ações diferentes. Pessoal, tá muito ruído, eu já pedi silêncio. Não sei se vocês viram, eu não ligo muito para presença, tá? Mas quando estiver na minha aula, eu quero que esteja na minha aula. Se não quiser ver minha aula, pode ir lá fora e se garantir nas avaliações. Não tenho problema com isso. Então vou colocar aqui o context menu, menu principal. Quando eu marco aqui, aparece aqui o menu de contexto para a gente olhar, o botãozinho direito, tá? São dois menus diferentes, eles vão fazer a mesma coisa, só que se eu quero que apareça, eu tenho que criá-lo para ele aparecer. Show? Se quiser que apareça na bandejinha aqui o formulário, você tem um componente que faz aparecer na bandejinha, tá? O componente que faz aparecer na bandejinha, deixa eu achar ele aqui. Agora eu tenho que achá-lo. Menu strip, create process. É ruim não lembrar o nome, né? Deixa eu achar aqui. O botãozinho não apareceu aqui.
Oi. Você tá gravando? Tô. Depois eu acho o botãozinho da bandeja. Bem, como é que eu vou dar vida para esse cara aqui? Agora, eu vou colocar a programação. Nesse aula 1, eu quero abrir esse formulário aqui, FRM aula 1. Beleza? Então eu vou dar 2 cliques em cima, que não aparece no vídeo a ação de 2 cliques. Aí vai aparecer o clique do menu aula 1. Eu também poderia vir por aqui, ó, clico no menu, clico em Events e dou 2 cliques aqui em cima do clique. Ele vai abrir a mesma coisa. Beleza? Esse cara aqui. Aí o que acontece? Esse cara aqui é um class, ó, é uma classe. Se a gente olhar lá o código fonte dele, view code, ele é uma classe, tá vendo? FRM aula, é um partial class, que está herdando de form, mas ele é uma classe, chamada FRM aula. Então é essa classe aqui que a gente vai instanciar. Quando a gente instancia essa classe, ele executa esse cara aqui que é o construtor. Toda classe tem um construtor, mesmo se não tiver programado, ele tem o construtor padrão que é executado, só que ele não executa nada. Nesse caso aqui, está executando esse initialize componente, que é o código que está escrito lá no designer.cs, que faz a configuração do formulário. Beleza? Então, como é que funciona a instância da classe? Isso aqui é um class. Tá? A instância da classe funciona da seguinte forma. Você vai dar o nome da classe, vai dar um nome para a variável que você quer e vai dizer que é new. Está criando uma nova instância dela. Beleza? A partir daqui, aquele formulário está na memória, o OFRM. Então, eu vou usar esse cara aqui agora, o OFRM. Então, como é que eu faço? Eu vou dar o OFRM.show para a gente entender a diferença do MDI container e não. Eu vou primeiro fazer dessa forma para vocês verem. A aula é assim mesmo, tá? Vocês vão entender o conceito a fundo de classe quando eu falar no diagrama de classe, das instâncias, etc. Só que a gente já vai começar a trabalhar com classe agora. Vocês devem ter visto classe, talvez, se trabalharam com Python orientado a objeto, alguma coisa das classes lá. Olha lá, instanciou o formulário, tá vendo? O formulário apareceu. O lance da instância é o seguinte, você pode ter quantas quiser, porque ele está instanciando a classe, cada carinha desse aqui tem a sua vida própria. Show? Só que a gente vai evitar esse comportamento aqui, bloqueando o menu, fazendo essas coisas. Mas por enquanto é só para vocês entenderem que esse aqui é o objeto e aquele código lá do Public Class é a classe que define como vai ser o modelo daquilo que você está colocando na memória. O que a gente está colocando na memória é esse formulário aqui. E dando show. Se vocês observarem, apareceu vários formulários aqui embaixo. Esse comportamento é que o formulário cria uma espécie de vida independente do formulário principal. Não está respeitando o MDI, porque a gente tem que marcar ele com uma propriedade que é ponto, é o MDI parent. Tem que dizer que esse formulário que está abrindo é o pai dele. Tá? Qual que é a diferença que vai acontecer quando eu disser que esse formulário que está abrindo é o pai dele? Ele vai ficar retido dentro daquele formulário. Tá vendo? Ele não abriu aqui embaixo outro formulário, ele ficou contido dentro desse principal. Então, se eu abrir 500 instâncias aqui, ó, ele vai ficar todo retido dentro desse, que ele está contido, ele é filho desse formulário MDI container. Ele está dentro do container do formulário MDI. Esses jargões que eu estou falando, a gente vai precisar aprender e falar ele com naturalidade, que é o que? Classe, objeto, instância. Tá? A instância é o que cria o objeto a partir da classe. Quando você dá aquele new FRM, você cria uma instância da classe que vira um objeto. E cada objeto desse criado a partir da classe tem vida própria. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, nesse formulário, esse outro não tem aquele texto. Eles começam a ter vida própria
a partir daquela instância que você cria. Se eu mudar a cor desse aqui, só desse aqui que vai mudar a cor, dos outros não, porque eles passam a ter características e propriedades que pertencem ao objeto. A classe só define o modelo, o objeto passa a ter características próprias dele. Show? É um pouco confuso no começo, mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo essas coisas. Qual que é o outro lance? Se eu tiver 1000 instâncias contidas aqui, se eu fechar o container, ele fecha todos. Tá? Ele fechou todos os formulários. Aí ele voltou aqui para o nosso projeto. Então, no menu sair, a gente vai colocar aqui, fechar o formulário principal, porque quando você fecha o principal, o programa já se encerra, porque todos os formulários que estão dentro dele também vão se encerrar. Se você quiser garantir, você pode até colocar um end aqui, mas não precisa nesse caso do formulário principal. Como o programa está rodando com o formulário principal, quando você fechar, o programa encerra o formulário principal. Vamos continuar. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai criar o FRM aula 2, add, ó, botão direito aqui em cima, add new form, beleza? Vai fazer desse caminho, ou aqui no project, add new item e seleciona o form. Tem esses dois caminhos, add form ou add new item e seleciona o form. Então você pode clicar com o botão direito ou vir aqui no menu project, add form, ele vai adicionar o formulário. Aqui você tem que estar clicado dentro do projeto para isso funcionar corretamente. Se tiver clicado na solução, ele vai perguntar se você quer adicionar uma nova solução. No menu add aqui, ó, se você quer adicionar um projeto novo dentro dessa solução para ter vários projetos. Então clica no projeto, project, add form, a gente vai adicionar aqui o FRM aula 02, que é o nosso formulário da aula 02, tá? A gente vai, na aula de hoje, programar esse formulário. Vamos fazer uma calculadora, uma mini calculadora, né, para a gente fazer continha aqui, entender algumas coisas para a continha funcionar. Tá? E vamos abrir o formulário aqui na aula 2, usando essa mesma técnica aqui, ó. Só que aqui ó, o FRM aula 02 é igual a FRM é igual a new FRM aula 02. O nome da variável pode ser o mesmo porque os escopos são diferentes. Essa rotina está rodando aqui e essa rotina está rodando aqui, ó. Se fosse no mesmo local não poderia ter nomes iguais, tá? Ó, frm.mdi parent igual a this, que é o próprio formulário principal, e ó, frm.show. Então, o formulário 1 abre esse formulário, a aula 2 abre o outro formulário, beleza? Só que o contexto ainda não está funcionando, e nem eu sair do contexto. Sair aqui já está funcionando, a gente programou o this.close, ele fecha e sai. Então eu quero fazer o menu de contexto funcionar, eu clico no menu de contexto e vou dar 2 cliques aqui, ele vai abrir o C aula 01 clique. Aqui a gente vai usar a seguinte técnica, ó, não vou repetir esse código inteiro, tá vendo? Eu vou chamar esse cara aqui, ó, copiei ele, colei, vou passar o sender e o e, ponto e vírgula, eu chamei dessa rotina aqui, ó, essa rotina aqui, ó. Então quando eu clicar aqui, ele vai executar a mesma coisa que esse menu está executando, esse mesmo código, não preciso repetir o código. O código já existe, eu só chamo ele aqui. A mesma coisa no menu 2, vou chamar também o menu aula 02, clique, vou passar o sender e o e. Esse sender aqui é o objeto que chamou, todo método
dos objetos tem esse sender, porque às vezes você quer aproveitar o método e quer saber qual objeto está chamando. E esse é o argumento do método que varia de acordo com o objeto, esse event args. Mas é padrão isso aqui. Então eu estou passando para lá. E aí quando eu executar agora, se eu clicar no menu de contexto, ele fez o aula 1, clicar no menu de contexto, ele fez o aula 2. O sair ainda não está programado, então eu vou programar também o menu sair. Vou programar também o menu sair, o mesmo código que a gente colocou aqui. Menu sair, clique. Ah, professor, não poderia repetir só o dis.close, que é pequenininho? Poderia, mas você pode implementar outras coisas lá no futuro, que não vão ficar nos dois lugares, então é uma má prática de programação. Você ficar repetindo o código, se você pode só chamar a função. Tá? E está programado aqui. Ainda tem um comportamento que eu posso querer evitar, que é o formulário ser aberto várias vezes. Como é que eu evito esse comportamento? Eu posso desabilitar os menus quando eu abrir a primeira vez. Só que aí eu tenho que reabilitar quando eu fechar. Beleza? Então como é que eu faço isso? Tem duas maneiras de fazer isso. Uma é deixando como público aqui, ó. Eu vou mudar o modify dele para public. Isso significa que ele vai ser visto de outro lugar. Outro objeto que não o formulário consegue ver esse menu. A mesma coisa no menu de contexto, ó. Vou colocar como público, modify. Isso tem a ver com aquilo que a gente chama de orientação a objeto, que é o encapsulamento. Você está tornando visível para outros objetos uma coisa que só era visível para esse cara. Você mudou o modify dele para public. Isso muda na construção, como o menu é construído lá no designer.cs. E aí, o primeiro passo é desabilitar. Eu vou desabilitar o this.menuaula.enable igual a false. Show? E this.menuaula menu C aula 01.enable igual a false. Então eu estou desabilitando o menu e o menu de contexto para não abrir duas instâncias. Aí quando você abrir aqui e executar, ele desabilitou e você não pode abrir de novo. Ele desabilitou e você não pode abrir de novo. Tudo aquilo que você controla para não fazer, você tem que controlar para desfazer quando você precisar de novo. Porque se eu fechar aqui, o menu vai estar desabilitado ainda. O cara não acessa mais o menu. Vai ter que fechar e abrir o sistema para acessar o menu. Tá? Então, quando você fechar o formulário, FRM aula 1, tem um método chamado closed do formulário. O Visual Studio de vez em quando dá uns bugs que ele não carrega o design. Aí você tem que fechar o design e abrir de novo. Aí ele tem um evento aqui chamado Form Closed, ó, que ele acontece quando o formulário é fechado, ó, após o formulário ser fechado. Por que você tem que usar o Form Closed? Porque ele pode fechar pelo botãozinho ou por um botão que você criar no formulário. Então esse cara é o cara correto. Né? E aí o Event Args, ele tem aqui coisas que podem ser usadas, tá? Para você fazer. Mas a gente só vai fazer aqui. Olha só, a gente não falou que o MDI parent dele é o dis, que é o FRM principal. Eu não consigo acessar o FRM principal pelo nome aqui. Ele não aparece os atributos. Por quê? Porque isso aqui é o nome da classe, não é o nome da instância do objeto. Então, para acessar o objeto, eu tenho que fazer FRM principal, dar um nome para ele, ó.
Vou dar o nome aqui de OFRM mesmo. E vou fazer um cache aqui. Vou fazer um cache. Estou convertendo o tipo do this, que é esse formulário que está aberto, ponto, MDI parent, que é o formulário que está no MDI parent dele. Como a gente sabe que é o FRM principal, a gente pode fazer o cache. Por que eu tenho que fazer o cache? Porque esse cara aqui é do tipo form. Ele não é do tipo específico FRM principal, mas eu sei que ele é FRM principal, porque ele também é um form, aquele conceito de herança que a gente viu. Se a gente olhar o FRM aqui, ó, se a gente olhar o código dele, a gente sabe que ele é um form, tá vendo? Mas ele é também o FRM principal, isso aqui é herança. Só que esse cara aqui, ele é do tipo form. E eu estou passando o MDI parent, eu estou passando o FRM principal para ele, que é o this. O this aqui, ó, é o FRM principal, tá vendo? Então lá no FRM1, para eu resgatar ele, no form closed, eu tenho que dar esse cache aqui, dizendo que esse MDI parent é do tipo FRM principal. E aí eu vou habilitar os menus que eu coloquei com o public lá, que é menu aula 1.enable igual a true e menu aula 2 menu aula 1.enable igual a true. Então ele vai executar esse cara aqui quando estiver fechado e vai executar esse cara aqui quando estiver abrindo, tá? Vamos olhar aqui. Coloquei ponto de parada para a gente ver o código funcionando. Aula 1, o F10, ele vai andar linha a linha. Deu o show, abriu o formulário para a gente. Quando eu fechar aqui, ó, ele executou o form closed, tá vendo? Aí ele vai pegar aqui, ó, no OFRM, ó, ele adicionou agora o formulário principal, tá vendo? No OFRM. Aí vai dar enable nos dois menus e vai encerrar a execução. Então, o que ele fez? Quando abre, desabilita e quando fecha, habilita. E ele está desabilitando os dois menus. Ele desabilitou o de contexto e quando fecha, ele habilita os dois menus do contexto. Então, esse conceito, quando você armazena um objeto que ele herda de outro tipo form, a variável que você está guardando pode ser a form, só que ela assume o tipo da variável nova, que é esse FRM principal. Ele também é um form. E lá no objeto que abriu, como eu não sei qual é a instância dele, eu tenho que pegar do MDI parent. Só que aí eu sei que aquele MDI parent tem um FRM principal. E aí eu faço o cache e uso o FRM principal. E eu só consegui acessar os menus porque eu coloquei o modify igual a public. Senão eu não conseguiria. Beleza? Qual que é o outro jeito de fazer isso? A aula está começando a ficar... Se eu não repetir essa aula, se vocês não fizerem aula em casa, começa a ficar confuso. Tá? Qual que é o outro jeito de fazer isso? Eu vou fazer com FRM2. Tá? Eu vou criar um novo construtor aqui, ó. Eu posso ter vários construtores, só que eles têm que ter cabeçalhos diferentes. E vou colocar aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele é um, ó, toStrip menu item, beleza? toStrip menu item. E esse cara aqui é toStrip menu item também. Então ele vai receber aqui, ó, no construtor dele, ele vai receber um toStrip menu item menu 1 e um toStrip menu item menu 2. Show? Ele vai receber esses dois caras aqui. E eu vou colocar esses dois caras aqui, ó, como variável interna do formulário.
porque eu vou precisar guardar eles aqui para eu usar quando fechar. Então eu vou chamar eles de menu 1, com sublinhadinho aqui, e menu 2. Eu posso declarar várias variáveis do mesmo tipo, dessa forma aqui, ó, menu 1 e menu 2, tá? E aqui no meu initialize, eu vou colocar no menu 1 o valor do menu 1 e no menu 2 o valor do menu 2, que eu estou recebendo aqui dos construtores. E lá no meu form closed, que é esse cara aqui, ó, voltei lá no form closed, eu vou colocar menu 1 .enable igual a true, menu 2 .enable igual a true. Show? Só que aí muda a forma como eu instancio aqui, ó. Porque aqui, quando eu instancio, eu tenho que passar os dois menus aqui, ó. Então eu tenho que passar o menu aula 1 e o menu C aula 01. Estou passando esses caras lá para dentro do formulário, ele guarda esses caras numa variável lá dentro, e aí quando fecha ele usa esses caras que estão numa variável para habilitar. Então essa é a segunda forma. O que acontece na segunda forma? Eu executo. Quando eu abrir aqui, não, eu passei o menu errado, né? Eu tenho que passar o aula 2, desculpa. O aula 2 e o C aula 2. Opa, não tem menu aula 2? Como é que é o nome do menu aula 2? Menu aula 012. Eu executo, ó. Abriu aula 2, ele vai abrir. Ah, eu não desabilitei eles aqui, tá? Eu também não preciso desabilitar eles aqui, eu posso desabilitar eles lá dentro do formulário. Eu posso pegar aqui, ó, menu 1.enable igual a false, menu 2.enable igual a false. Porque toda vez que ele abrir, ele vai desabilitar por esse cara. Então vou abrir o aula 2, ó, é diferente do aula 1. Ó. Passou os dois menus, ó. Tá vendo? Ó, vou apertar o F10 para ele ir, ó. Ah, ele foi direto, não gostei, eu quero que ele entre na rotina. Eu volto lá, execução, e aí eu aperto o F11, ó. O F11 ele entra na rotina. Tá vendo? O F11 ele entrou na rotina, ele mergulha na rotina. O F10 ele executa, mas passa direto. O F11 ele mergulha na rotina para eu debugar a rotina que ele está entrando. Aí ele está fazendo o construtor que a gente criou. Olha lá o construtor. Menu 1 e menu 2. Vai executar o construtor. Eu vou pular o initialize. Olha lá, recebeu os menus, desabilitou e abriu o formulário. Voltou, show. Ok. F5 para ele continuar direto. F5, os menus estão desabilitados. Aula 2 e aula 2. Se eu fechar, vou colocar o ponto de parada lá no fechar do formulário. Ó. Vou colocar o ponto de parada aqui. Esse negócio de colocar ponto de parada é importante para vocês também já pegarem como é que debuga. Estou mostrando para vocês com ponto de parada, como é que eu acho a linha, etc. Vou fechar aqui. Ele já entrou lá, habilitou o menu e o menu está habilitado. Os dois caminhos levam ao mesmo resultado. A forma como foi feita é que foi diferente. Um desabilitou quando abriu pelo menu e habilitou pelo MDI Parent que está com a FRM principal. O outro recebeu as variáveis no construtor, guardou as variáveis e usou elas lá internamente. Beleza? São dois caminhos. Tá confuso? Tá, quando vocês repetirem 20 vezes, vocês vão entender. Tá, isso tudo é para mostrar só como é que manipula menu. Agora eu vou mostrar o formulário de continha, que é mais facinho da gente fazer. Tá? Vamos fazer a continha.
o que a gente vai colocar? Calculadora simples, mini calculadora. O objetivo é, vou parar a execução do programa aqui, vou pegar a toolbox, vou colocar aqui dois valores, valor 1, valor 2 e resultado. O resultado é num labelzinho de resultado, é um labelzinho que eu vou dar nome para ele, vou chamar de LBL resultado. Vou habilitar a borda dele, vou colocar como fixed symbol para aparecer a borda. Vou mudar a cor de fundo para branco, a backcolor dele para branco. Beleza? Vou tirar o auto size dele, eu não quero que ele se auto redimensione automático. Tirei o auto size dele e vou tirar o texto de dentro dele e vou colocar o alinhamento do texto dentro dele no centro. Vou abrir ela aqui, nosso resultado vai ficar aqui. Show? Então a nossa calculadora vai ser por enquanto assim. É uma mini calculadora. O valor 1, vou pegar uma text box. Vou colocar aqui txt valor 1. Vou colocar aqui. Aqui tem umas coisas legais que é o seguinte, gente. Eu quero alinhar os textos aqui, ó. Eu posso marcar eles e alinhar à direita. Show? Vou colocar aqui a txt valor 2 e o nosso LBL resultado aqui bonitinho. O que eu preciso fazer aqui? Definir o max length. O max length é o total de caracteres que ele aceita na caixa de texto. Eu vou colocar aqui o máximo de, sei lá, 7 caracteres. Vai aceitar só 7 dígitos. Posso até colocar mais, vou colocar 10. E vou colocar aqui 10 dígitos também. Show? Nossa calculadora está montada. Vou colocar a borda desse formulário como fixed symbol. E vou desabilitar o botão de maximizar e de minimizar. Vai ser a nossa calculadorinha aqui. Então aqui eu vou colocar um botãozinho que vai ser o BTN soma. O que eu pretendo que vocês aprendam com essa aula aqui? A manipular as caixas de texto e a entender tipo de dado, porque eu preciso converter esse tipo de dado que está como text na caixa de texto para um tipo de dado que eu consiga fazer conta. Eu tenho que garantir que esse tipo de dado seja válido para fazer a conta. Então a gente vai aprender essas coisas aqui, tá? Posso aumentar a fonte aqui. Colocar aqui, vamos achar uma fonte aqui. Vou aumentar a fonte do meu mais aqui para 18 e vou colocar em negrito. Ficar o mais parrudo aqui. Tá? Aí aqui eu vou mostrar por que a gente precisa fazer essa preocupação com typecast, né? Com conversão de tipo de dados. Porque é o seguinte, ó. Eu tenho o txt valor 1, o txt valor 2, tá sem nome, deixa eu colocar nome aqui. E tem que colocar o resultado no LBL resultado, não é isso? Então, como é que funciona? O atributo que eu quero alterar é o LBL resultado.text, não é isso? Vou colocar o valor dentro do text do LBL resultado. É igual
a txt valor 1.text mais txt valor 2.text. Na nossa cabeça isso aqui deveria funcionar, é uma coisa assim que você olha, pô, faz sentido, então vou colocar dessa forma. O que ele vai fazer aqui? Como os dois tipos são string, ele não vai fazer a soma, ele vai fazer uma coisa chamada concatenação de string. Ele vai pegar a string de um lado e vai colocar junto com a string do outro. É isso que ele vai fazer. Então se eu pegar aqui o aula 2, colocar aqui 12 e colocar aqui 23, ele vai colocar 1, 2, 2, 3 como resultado. Ele fez concatenação de string. Os dois tipos são text, ele pegou as duas strings e juntou. O termo disso é concatenação de string. Beleza? Para ele fazer conta, o tipo de dado tem que estar como o tipo de dado que ele aceita. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar o tipo de dado que a gente precisa usar para que ele faça. Existem vários tipos de dados. Existe o int, aqui o int 32, int 128, int 64. Isso é a quantidade de bits que ele usa, int 16. Quanto mais bits usa, maior o número é aceito, porque maior o número de combinações possíveis ele aceita. É isso. Só que mais memória ele ocupa e mais tempo demora para fazer as coisas. Tudo tem o seu pró e tem o seu contra. Beleza? Quanto maior for o seu tipo de variável para você fazer alguma coisa, mais possibilidade de número você tem, mas mais tempo ele vai demorar para fazer a operação. Para a gente é imperceptível para esse tipo de coisa. A gente não vai sentir. Não vai ser algo que vai sentir, porque o computador trabalha muito rápido. Mas se for um processamento longo, pode ser que isso cause perda. Então, a variável para que aceita a casa decimal, que tem ponto flutuante, que aceita o número relevante de dado, é o decimal. Então a gente vai fazer o decimal.parse aqui. Só que eu tenho que fazer nos dois lados. Decimal.parse. Agora, esse cara agora... depois de fazer o passe para decimal, como esse cara aqui só aceita string, tá vendo? A gente precisa dar um toString aqui, ó. Senão ele não põe. Tá? Você tem que converter os dois para decimal e depois converter de volta para string para colocar no text. Show? Então aqui, ó. Aqui que começa a complicar essa manipulação de dados. Agora vai funcionar, ó. Só que qual que é o problema? Se tiver um valor inválido, ele vai dar um typecast error. Ele está falando que 12D não é um formato correto para o decimal.parse. Show? Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que validar o dado antes. E aí a gente vai usar aqui, ó, o decimal.tryParse. Ele vai tentar o parse com a variável, tá? Só que esse decimal.tryParse, ele recebe dois valores, ó. Ele recebe a string, ele tem um out-result, ele entrega um resultado. E ele é um bool, se ele não conseguir, ele faz false. Ele entrega o valor convertido nesse result, ele recebe o valor nesse string, e ele dá um bool, se true ele consegue, se false não. Beleza? Então a gente vai usar esse cara, só que para usar esse cara, a gente tem que criar duas variáveis do tipo decimal, que é o valor 1 e o valor 2. Porque eu vou precisar desses caras para fazer. Como é que eu vou fazer agora? If, lembra que o if é assim, a sintaxe do if do C#? Decimal.tryParse, txt valor 1.text, que é o texto de entrada, é o string s ali, e o out valor 1. Tá? Se for igual a false, o igual é igual, porque esse igual é de comparação, não é de atribuição. Se for igual a false, é sinal que ele não conseguiu converter. Aí eu tenho que avisar o usuário que ele não conseguiu converter. Ele oferece aqui uma espécie de alert que a gente pode usar, que é o MSG Box. É uma caixa de mensagem padrão do Windows que a gente pode usar. E ela se configura de várias formas. Ela, recebendo os parâmetros dela, se configura de várias formas. Então eu vou fazer aqui o MSG Box.
message box, ponto show. O campo valor 1 está com um conteúdo não numérico. Confira a digitação. Vírgula. Na vírgula, a MSG Box aceita o título da janela. O título da janela eu posso usar o Product Name. Depois a gente vai aprender a alterar esse Product Name. É uma variável global do nome do produto que você coloca uma vez só e usa em todo o projeto, para você não ficar repetindo esse texto. E aí vem o tipo de botão. O tipo de botão que eu quero é o Message Box Button, ponto, ok, cancel. Não. É isso. Yes, no. Ok, cancel. Pode ser só o ok. E aqui é o icon. Message box icon. Ponto erro. Ele vai dar a mensagem, você vai clicar no ok, que ela só vai ter o botão ok, que eu coloquei só o ok. E aí eu vou dar um txt valor 1.focus. Ele vai parar o foco lá. E vou dar um return aqui para encerrar a rotina. Show? Aí se eu executar agora, vou colocar o ponto de parada aqui, ó. Abrir o formulário e colocar um valor incorreto aqui, ele vai fazer esse cara aqui, ó, deu falso o resultado. Ele achou o valor incorreto. Aí ele vai dar uma message box, olha a caixinha de mensagem como é que é, ó. O product name ainda não foi alterado, tá como aula 1.Windows Forms. Eu dei o ok e ele parou o foco lá, ó, para eu alterar. Show? Então eu vou validar a caixa de texto 1, vou validar a caixa de texto 2, txt2, alt valor 2. O valor 2 está com conteúdo não numérico, txt2.foco return, e aqui eu posso usar as variáveis que ele carregou com os valores corretos. Ao invés de fazer esse passe aqui, eu já uso o valor 1 e o valor 2. Ponto toString. Beleza? Então aqui, executei. Abri o 02. Coloquei aqui 123D, 123Z. Mandei somar. Campo valor 1, ele já deu o return, corrigiu o valor 1. Vai validar o valor 2. Dei o return, validou o valor 2. 246. Então aquela rotina nossa de try pass, ele tenta fazer a conversão, se ele não conseguir, ele cai no false, dá a mensagem e para a execução. Show? Pode ter vírgula, o decimal aceita a casa decimal, ele vai fazer a conta com casa decimal. Aqui é porque tem ponto aqui, ó, ele não era para ter ponto. Com vírgula. Ele ignorou o ponto da convert. Show? Então o mais está funcionando. Agora a gente vai fazer o menos. E aí a gente já vai começar a mostrar o conceito de função para vocês com o menos. Vou abrir aqui o Solution Explorer, o FRM2 e vou colocar o menos. Então aqui eu tenho o btn menos, tá? O sinalzinho de menos para a gente fazer. E aqui tem a seguinte situação, tá, gente? Essa rotina de validação aqui é a mesma, tá? Vou tirar aqui, como eu copiei o botão, ele colocou o clique, não, já tirou o clique.
Vou colocar aqui a rotina, só muda isso aqui, correto? E vai funcionar. Qual que é a má prática que a gente está embutindo aqui? A gente está repetindo o código. Se eu tivesse uma terceira validação ali, eu teria que programar nos dois botões. Isso é uma má prática. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente isola, o mais é 146, o menos é 100. Funcionou, tá? A má prática de programação, muitas vezes não tem a ver com o funcionamento da rotina. Tem a ver com a manutenibilidade dela. Como é que eu vou dar manutenção depois a longo prazo? Eu estou criando um problema aqui, porque eu estou duplicando o meu código. Se eu criasse uma terceira validação aqui, eu ia ter que colocar nesses dois lugares. E, inevitavelmente, eu ia esquecer de colocar em algum a longo prazo. Ia ficar um lugar com a validação e outro sem. Então, eu preciso isolar essas coisas repetidas em rotinas separadas para evitar esses problemas. Então, o que eu faço aqui, ó? Vamos reparar aqui, ó. A rotina de validação está aqui no menos e está aqui no soma. Não é isso? Se eu criar o multiplicar, vai ter que ter essa rotina de validação. Se eu criar o dividir, vai ter que ter essa rotina de validação. Se eu criar um potência, vai ter que ter a rotina de validação. Vai ficar repetido em vários lugares. Se eu mudar essa rotina de validação, eu tenho que mudar em todos os lugares que eu programei. Isso é inviável a longo prazo. Isso vai criar problemas para você. Então, o conceito de function, de função, de f de x, que a gente aprende lá em matemática, que vocês viram em Python, a criação de função, a gente vai aplicar aqui também. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma private, porque vai ser só restrito esse for, que é do tipo decimal, ou que é do tipo ball, para retornar se é verdadeiro ou falso. E eu vou chamar ela de valida controles. Beleza? O return dela final é true. Mas o resto, eu vou copiar essa rotina aqui, ó. E o return aqui, ao invés de sair só return, vai sair return false. Return false. Show? E aqui, nesse cara, ao invés de ter o código repetido, opa, valor 1, valor 2. Aqui eu posso colocar não vou fazer dessa forma. É que aqui eu estou usando as variáveis, tá vendo? Aqui eu não vou poder usar as variáveis direto, não. Eu vou fazer aqui, ó, if valida controles. Se valida controles for verdadeiro, aí eu posso fazer minha operação aqui. Agora, como é que eu faço para receber esses valores? Eu poderia criar o out lá, mas não vou fazer dessa forma. Eu vou atribuir eles aqui. Aqui, como eu já sei que são válidos, eu posso fazer valor 1 é igual a decimal.passe direto, não preciso mais validar. E aí faço a conta. Toda essa validação ficou aqui em cima. Toda essa validação ficou aqui em cima. E a mesma coisa eu faço aqui embaixo. Oi. Isso aí. Então você vai isolar em função o seu código repetido e vai usar o valida controles aqui, ó. Quando eu executar agora,
12 mais 12. Ele vai entrar lá no valida controles. É válido, return true. Return true faz, fecha. Tá? Se for inválido, ele vai entrar lá no passe, vai dar false, vai dar a mensagem, vai dar o return false e não vai fazer a soma. Tá? Uma coisa que a gente pode implementar também a gente implementou o valida controles. A gente pode implementar um private void limpa controles. Nesse void vai ter txt_valor1.text igual a vazio, txt_valor2.text O que é esse limpa controles? Depois de fazer a operação, ele limpa as caixas de texto. Ele vai executar essa função limpa controles. E aí, quando ele conseguir fazer a ação, ele vai fazer a validação, fazer a soma e limpar os controles. Limpou os controles. Tá. Vocês repararam que a ordem de tabulação aqui está errada. Eu posso arrumar essa ordem de tabulação. Como é que eu faço para arrumar a ordem de tabulação? View, tab order. Aqui no formuláriozinho aqui, ó. Eu vou abrir ele. View, tab order. Vou clicar na ordem que eu quero que ele siga. Do ESC. Agora ele vai estar nessa ordem aqui os controles. Multiplicação é a mesma coisa. E divisão é a mesma coisa. A gente vai pegar a rotina aqui, ó. Multiplicar. E vai pegar a rotina aqui e dividir. Com qual diferença? Na divisão, a gente também tem que validar se o valor 2 é igual a 0. Tá? Porque divisão por 0 é impossível. Então, if valor 2 igual a 0, messagebox.show não é possível dividir por 0. Product name, botão OK e o ícone de erro. Esse product name, aqui eu dou txt_valor2.focus e return. Esse product name ele está disponível aqui, ó, no Solution Explorer. Eu clico no projeto, Properties lá embaixo. Properties lá, aparecem as propriedades do projeto. Nas propriedades do projeto, eu tenho o product name. Que deve estar em algum canto aqui. Assembly name comment production. Aqui eu posso colocar
o aula de laboratório de programação 2025. Aí quando ele der a mensagem vai aparecer aquele textinho ali. Beleza? Mais, menos, multiplicar, dividir, show? Funcionou aqui. Mas o que é importante para a gente aprender os conceitos aqui? Foi esse conceito de encapsulamento, de levar para o outro lugar ou não, que eu mostrei lá nos menus dos formulários, que é um conceito um pouquinho mais complexo. Mas aqui na calculadora, esse conceito de conversão de tipo, que ele é importante, a gente vai usar muito isso na programação. E o conceito da função, que a gente começou a ver a função, como é que usa para isolar código. Beleza? Eu acho que tá bom por hoje.